TV Tonhão, bom dia. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, no livro de João, capítulo 6, versículo 32. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele falava a uma multidão que o seguia após dos pães ele ter feito a multiplicação. Muitos buscavam ver novamente o milagre que realmente do corpo procedia a alimentação. Eu sou o pão vivo, disse Jesus, que desceu do céu realmente. Se alguém comer desse pão, jamais perecerá então, pois viverá eternamente. Isso está no livro de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus não se referia ali ao pão de origem material, e sim ao alimento da alma, do amor, da verdade e da vida espiritual, que provém da divindade. O homem pode alimentar o corpo na verdade e sentir fome de paz, esperança e da presença divinal. Foi essa fome interior que Cristo veio saciar, oferecendo-se como o pão da vida eterna para aqueles que querem se renovar e fortalecer o espírito, exercitando o divino rito, pelo Mestre se deixando guiar. Então o Mestre aproveita o ensejo para elevar a compreensão geral das almas, mostrando que o pão que desce do céu, afinal, não é o alimento físico, e sim a verdade, o amor que nutre na realidade o espírito imortal. Moisés, em sua missão, deu o maná ao céu aberto, como sustento necessário para o povo atravessar o deserto. Mas Jesus nos oferece em sua fala a essência divina, o pão da alma, ou a palavra de Deus de um modo correto. Nem só de pão vive o homem, pregava Jesus aos judeus, mas de toda a palavra, semelhante ao fio da espada que sai da boca de Deus. Isto está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. No plano da evolução espiritual, Moisés representa a lei, o alicerce da moral humana, preparando o caminho ao Rei dos Reis. Era o tempo da disciplina, da obediência e da autoestima pela força rigorosa da lei. Já Jesus representa o amor aqui na terrena lida, o tempo do coração desperto, da consciência esclarecida. A lei foi dada por Moisés, como é visto, a graça e a verdade pelo Cristo, como caminho para a vida eterna. Isso está no livro de João, capítulo 1, versículo 17. Moisés preparou o terreno, Jesus semeou a luz. Moisés alimentou a fé nascente com o maná da esperança na futura luz. Jesus nos oferece o pão da vida eterna que não perece, que em amor e caridade se traduz. Emmanuel em caminho, verdade e vida. O verdadeiro pão do céu é a revelação do Espírito de Deus à humanidade, como ensina o Espiritismo, que é o Consolador prometido na verdade. Por Jesus, como se vê então, registrado no Evangelho de João, claramente para as posteridades. O Espírito de verdade virá e vos ensinará. Todas as coisas ditas por Jesus, ele então vos lembrará. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 26.
E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo com exclusividade, explica que o Consolador é a nova luz que alimenta na realidade o entendimento, trazendo a explicação racional da fé e da razão sobre a certeza da imortalidade. O Espiritismo é o pão celeste aqui no terreno andor, da nova era que nutre não o estômago, mas o ser interior, que se encontra faminto até esse momento, não do material alimento, e sim de humildade, caridade e amor. Alimentar-se do Cristo é assimilar-lhe, sendo o homem novo ou velho, os exemplos, viver-lhe os ensinamentos, tornando-se expressão viva do Evangelho. O pão espiritual é na prática do bem, do perdão e da humildade também, tendo na caridade o seu dever eterno. Quem comer desse pão, afirmou Jesus claramente, jamais perecerá, pois viverá eternamente. João capítulo 6, versículo 51. Moisés foi o servidor da lei que na verdade sustentou o povo no deserto da ignorância, tendo em Jesus o mestre do amor, que nos conduz dessa vida para a terra prometida da luz divina interior. O pão do corpo sustenta, por um dia, na verdade, mas o pão do céu é o amor de Cristo na realidade, que irá nos sustentar sem jamais nos faltar por toda a eternidade. Que aprendamos a buscá-lo nas atitudes diárias e na oração, nos estudos e, sobretudo, na caridade, que é o pão do coração, que ao nosso próximo oferecemos, cumprindo o mandamento de Jesus no Monte do Sermão. Essa é a TV Tonhão, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.